tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É muito bom estar com vocês novamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de divisão, que é algo que é tão difícil para tanta gente, né? E principalmente o modo que eu gosto de fazer. Gente, eu aprendi esse método lá nos anos iniciais do meu ensino fundamental e eu gosto de passar para os meus alunos. Eles às vezes têm muita dificuldade de me compreenderem, mas porque é um processo que agiliza na hora de fazer uma conta de divisão. Então, numa prova que tempo é fundamental, se eu sei fazer esse processo, eu consigo dedicar o meu tempo às questões mais importantes, que são questões mais difíceis de serem feitas, né? Que tempo é um grande problema nosso em prova. Então, vamos ver se a gente consegue aprender? Seguinte, eu vou começar com um número simples. 514 dividido por 12. O 5, ele é menor do que 12, então eu não vou dividir o 5 por 12. Eu vou pegar 51. 51 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 51? Para ter uma estimativa desse valor, eu olho para esse cara aqui e para esse carinha aqui. Então, eu já sei que 6 eu não vou colocar, porque 6 vezes 1 são 6 e aqui eu tenho 5. O 5 seria uma opção, mas 5 vezes 2 são 10. Então, vai 1, e aí quando eu fizesse 5 vezes 1, daria 5 mais 1, daria 6, seria maior do que o 5. Então, eu vou colocar o 4. É claro que quando eu estou aprendendo, quando eu estou treinando, né, não é tão fácil assim. Mas se você colocar o 5 aqui, você vai ver que ele vai ser muito, e aí você já sabe que é o 4, né? Não tem necessidade de ficar testando, porque eu tenho aluno que faz 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4 e vai testando. Fica muito demorado para fazer. 4 vezes 2 são 8. O 8 ele ficaria aqui embaixo do 1. Então eu vou colocar 1 aqui. Mais de 1 eu não consigo tirar 8. Então eu acrescento na frente do 1 o menor valor que eu preciso para que esse número 1 se torne maior do que 8. Então no caso eu vou acrescentar um outro 1. Eu vou ficar com 11. E vou fazer 11 menos 8. 11 menos 8 são 3. Esse 3 eu coloco aqui. Isso que eu estou fazendo à parte, eu faço mentalmente. Estou fazendo, anotando ali para vocês conseguirem acompanhar, beleza? Esse 1 aqui, eu guardo ele comigo. Agora eu vou fazer 4 vezes 1 são 4. Mais o 1 que eu guardei dá 5. 5 menos 5 são 0. Que seria a mesma coisa, né? De eu pegar, tirar 1 do 5 e colocar na frente do 11. Então eu compenso. Mas, Cíntia, por que você pode acrescentar? Porque ali foi 1, mas e quando for 2? Você pode acrescentar 1, 2, mas a gente não pega 2 emprestado. Não, mas a gente compensa. Por que a gente compensa? Porque quando você multiplica também, vai 1, vão 2, né? Então, são essas situações que a gente acaba colocando aqui na frente, tá? Vou descer o 4, fiquei com 34. Agora eu preciso de dividir o 34 por 12. Eu já sei que tem que ser de 3 para baixo, porque aqui é 13, aqui é 1, né? Então eu vou colocar o número 2. Por que eu vou colocar o 2? Porque quando eu vejo aqui que eu fico já na dúvida, eu já olho para o próximo. Eu pensei no 3, aí eu já olho para o 2. Quanto que é 3 vezes 2? É 6. Aqui só tem 4. Então, eu vou colocar o 2. Eu vou fazer o mesmo raciocínio. 2 vezes 2 são 4. O 4 não ficaria embaixo desse 4? Dá para fazer 4 menos 4? Dá. 4 menos 4 dá 0. Então, eu coloco 0 aqui. 2 vezes 1 são 2. 3 menos 2, 1. Ok? Se a gente quiser continuar fazendo a divisão, a gente vai acrescentar um 0 aqui e uma vírgula aqui. Eu vou fazer mais uma casa para vocês, mas eu não vou toda a vida não, tá bom? Então, ó, vou colocar o 0 aqui e uma vírgula aqui. Então, agora eu teria que fazer 100 dividido por 12.
E aí, olha, não posso colocar 10, tá, gente? Não coloca 2 algarismos de uma vez. É sempre aqui de 1 em 1, né? De um algarismo em um algarismo. Então, eu posso colocar do 0 até o 9. Em alguns momentos, pode ser que eu tenha que colocar o 0. Mas eu não vou colocar 10, eu não vou colocar 11. Nunca vou colocar 2 algarismos de uma vez. Então, aqui, teria que ser pelo menos 9, né? No máximo 9. Só que 9 vezes 2 são 18, né? E aqui tem 0, então eu teria que chamar esse cara de 20, certo? E aí iriam 2. E 9 vezes 1 são 9, mais 2 não vai dar certo aqui. Quer dizer, 9 vezes 12 vai dar 108. Então, a gente não vai colocar o 9, a gente vai colocar o 8. 8 vezes 2 são 16. Quem eu tenho aqui? O 0. De 0, eu não tiro 16. E se eu puser o 1 aqui, também não adianta. Por quê? Porque 10 também é menor do que 16. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o número 2. Eu vou colocar o 2 aqui. E de 20 eu tiro 16. Se de 20 eu tiro 16, eu fico com quanto? Eu fico com 4. Eu coloco 4 aqui. Esse 2, eu seguro ele comigo. 8 vezes 1 são 8. Mais os 2 que eu coloquei à frente do 0 vão dar 10. 10 menos 10, nada. Certo? E se eu quiser continuar a minha divisão, eu vou colocar mais um 0 aqui. Não acrescento mais nada no quociente. E aí, de novo, né? Quantas vezes o 12 cabe dentro do 40? Eu vou apagar isso aqui para a gente poder liberar esse espaço. O que a gente faria aqui, né? Bom, o 12, ele cabe 3 vezes dentro do 40. Então, 3 vezes 2 são 6. Quem eu tenho aqui? 0. De 0 eu tiro 6? Não. Então, eu vou colocar o 1 aqui para ficar com 10. Sempre o menor possível, tá? 10 menos 6 são 4. Esse 1 eu guardo. 3 vezes 1 são 3. Mais 1 que foi, dá 4. 4 menos 4 dá 0. O que aconteceu? Repetiu o mesmo resto. Se repetir o mesmo resto, vai sempre dar 3 daqui para frente. Então, eu cheguei numa dízima periódica. Eu não preciso continuar, porque sempre eu vou encontrar 3 e resto 4. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Vou deixar essa aqui e a gente vai fazer uma outra aqui. Aumentei um pouquinho os valores. Vamos ver o que a gente vai encontrar agora? Olha, eu não posso pegar o 25. Por quê? Porque 25 é menor do que 34. Então, eu vou pegar 250. E aí, né, eu vou ter que olhar quantas vezes o 34 cabe dentro do 250. Sempre para me nortear, olhar esse carinha aqui e esse aqui, no caso aqui, são 3 algarismos, então eu vou olhar os 2 últimos. Então, qual o número que vezes 3 chega perto de 25? Né? Bom, 3 vezes 8 são 24, mas 8 é um número alto, né? Quando eu faço 8 vezes 4, vai muito, né? Vão 3. Então, eu já sei que eu não vou colocar o 8 aqui, eu vou tentar colocar o 7. Se eu não conseguir ter essa percepção e colocar o 8 na hora de fazer, o 8 vai ser muito. Vocês vão ver que o resultado vai ficar maior do que esse aqui, vocês não vão conseguir tirar. E aí já sabe que se ele foi muito, então é o 7. 7 vezes 4 são 28. Aqui eu tenho só o 0. Então, qual é o menor valor que eu tenho que colocar à frente do 0 para conseguir fazer menos 28? Eu tenho que colocar, no mínimo,
3, para ficar com 30. E aí, 30 menos 28 são 2. Esse 2, ele vem para cá, e esse 3 eu guardo comigo. Agora eu vou fazer 7 vezes 3. 7 vezes 3 são 21. Eu vou fazer 21 mais esse 3 aqui. Eu vou ficar com 24. Então, eu vou fazer 25 menos 24, que vai dar 1, certo? E daí eu vou descer o 6. Agora tá mais tranquilo, porque 126 já é um número menor, né? Tá mais fácil da gente pensar. Então, de novo, olha o 3 e olha o 12. 4 vezes 3 são 12. Mas atrás do 3 tem um número maior do que ele, que é 4. Então, eu não vou colocar o 4 aqui. Eu vou colocar o 3. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. 4 vezes 3 são 12. Mas aqui eu tenho quanto? Eu tenho 6. E de 6 eu não posso tirar 12. Então, eu vou colocar o 1 na frente do 6. Eu vou ficar com 16. E 16 menos 12 são 4. Coloco o 4 aqui e guardo esse 1. 3 vezes 3 são 9. Mais o 1 que eu guardei vão dar 10. Eu vou fazer 12 menos 10, que vai dar 2. Então, eu coloco 2 aqui. Para continuar a minha divisão, eu coloco um 0 e uma vírgula. Ok? Bom, o 250 a gente colocou o 7 quando foi dividir. Então, o 240, ele vai ter que ser pelo menos 7. Então, eu vou tentar o 7. Vou apagar essa parte aqui. Lembrando que tudo isso que eu tô fazendo aqui, eu faço mentalmente. Então, à medida que vocês treinarem, vocês não vão precisar de ficar anotando isso, tá? Senão a gente fala assim, você tá falando que é processo prático, mas cadê a praticidade? Eu tô anotando tudo. Então, ó, 7 vezes 4 são 28. Eu não tenho 0 aqui? Qual o valor que eu tenho que colocar em cima do 2 para conseguir fazer a subtração? Tenho que colocar pelo menos 3, porque aí 30 é maior do que 28. Então, 30 menos 28 vão dar 2. Esse 3 que eu acrescentei, eu guardo comigo. 7 vezes 3 são 21, mais os 3 que eu coloquei por minha conta. Então, eu vou ficar com 24. 24 menos 24 dá 0. Então, aqui eu coloco 0. Daí, eu acrescento mais um 0 aqui para continuar minha divisão. Só que eu acrescentei um 0, mas o número que eu tenho aqui, ele ainda é menor do que 34. Eu fiquei com 20. Então, eu acrescentei o 0, mas eu não consegui fazer a divisão. Quando isso acontece, eu coloco um 0 no meu quociente e coloco mais um 0 aqui. Ok? Agora, eu vou dividir o 200 por 34. Qual será o valor agora? Bom, tem que ser menos do que 7. Então, poderia ser o 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 são 18 e aqui a gente tem 20, então até daria. Só que a distância do 18 para o 20 são só 2 e aqui atrás é 0. E 6 vezes 4 são 24, né? Então, eu não vou colocar o 6, eu vou colocar o 5. E aí, 5 vezes 4 são 20. Esse 0 que eu coloco, vou colocar um 2 na frente desse 0 para fazer 20 menos 20, que vai me dar 0. Esse 2 eu guardo. 5 vezes 3 são 15. Mais os 2 que eu guardei, 17. 20 menos 17 vão dar 3. Correto? E daí eu acrescento mais um 0. Eu vou ficar com 300. Né? E agora, Cíntia, 300 por 34, quantas vezes a gente pode colocar ali? Bom, eu tentaria colocar o 8.
Por que você não coloca o 9, né? Porque 9 vezes 4 vai muito. Aí eu acho que não dá certo aqui, não. Se eu colocar o 8 e eu perceber que o meu resto ficou maior do que 34, eu vou colocar o 9. Mas vamos ver se o 8 vai dar certo. 8 vezes 4 são 32. Aqui eu não tenho zero. Então, eu não posso acrescentar o 3 aqui na frente, porque se eu coloco 3 aqui, 30 é menor do que 32. Então, eu tenho que colocar 4. E aí, 40 menos 32 vai me dar 8. Vão 4. 8 vezes 3 são 24. Mais os 4 que eu acrescentei, 28. Então, eu vou fazer 30 menos 28. Isso vai me dar 2. Tá dando para vocês me acompanharem? Eu tô fazendo a divisão toda a vida só pra gente ir treinando o processo, tá? Vou colocar mais um 0 aqui. Será que agora cabe o 9? Né? A gente tinha 250, a gente colocou 280, é menor do que 300, né? Então não cabe 9. O 250 a gente colocou 7, o 240 a gente colocou 7, o 300 a gente colocou 8. Será que com 280 eu posso colocar 8 também? Vamos ver? Vou colocar o 8 aqui. Então, eu vou fazer de novo, apagando aqui novamente. 8 vezes 4 são 32. E aqui eu tenho 0. Então, eu vou chamar de 40. É o menor valor que eu posso colocar ali. 40 menos 32 são 8. Vão 4. 8 vezes 3 são 24. Mais os 4 que eu acrescentei vão dar 28. 28 menos 28 vão dar 0. Coloco um 0 aqui. E agora? Sobrou 80. Quantas vezes a gente acha que cabe? Bom, eu acho que cabe 2 vezes. 2 vezes 4 são 8. Eu não tenho 0? Então, eu vou chamar esse cara de 10. E vou fazer 10 menos 8, que são 2. E eu vou guardar esse 1 comigo. 2 vezes 3 são 6. Mais o 1 que eu guardei são 7. Para chegar até 8, falta 1. E daí eu acrescento mais um 0. E os 120, a gente sabe que são 3. Como você sabe? Ué, o 126 eu coloquei 3. O 120 eu vou tentar o 3 também, né? Então, vamos lá. 3 vezes 4 são 12. E eu tenho um 0 aqui. Então, eu vou chamar esse cara de 20. E vou fazer 20 menos 12, que vai dar 8. E eu vou guardar esse 2. 3 vezes 3 são 9. 9 mais 2 são 11. Então, eu vou fazer 12 menos 11. Vai ser 1. E se eu coloco o 0 aqui, a gente vai encontrar o que agora? 180. O 6 é muito, porque 6 vezes 3 é 18, tá certinho aqui. Então, eu vou colocar o 5, certo? Então, 5 vezes 4 são 20. Eu vou chamar esse cara aqui, vou colocar o 0, vou ter que chamar ele de 20. E 20 menos 20 vai dar 0. E esse 2 eu guardo comigo. 5 vezes 3 são 15. 15 mais os 2 que eu guardei vão dar 17, né? 18 menos 17 dá 1. E daí eu coloco um 0. Gente, eu vou parar a divisão aqui porque ela continua, né? E aí vocês, normalmente, quando a gente tem uma divisão desse tipo, a gente pede para o aluno deixar até a terceira casa decimal, a gente aproxima, vou até aproveitar aqui para aproximar para vocês. Então, vamos supor que eu queira fazer uma aproximação aqui para 3 casas decimais, eu quero deixar 3 casas, 1, 2, 3. E aí eu vou olhar quem está depois do 5. Quem está depois do 5 é o número 8, que é um número maior do que 5.
Então, se eu fosse aproximar para 3 casas, eu colocaria que esse valor é aproximadamente 7, 0, aumenta 1 no 5. Então, eu sempre olho a partir de onde eu vou esquecer. Se esse valor aqui for maior do que 5, eu aumento 1 aqui. Se ele for menor do que 5, eu deixo do jeito que tá. E se ele for 5, eu escolho se eu aumento ou se eu deixo do jeito que tá bom? Quero continuar dividindo? Posso continuar, mas não tem necessidade, tá? Eu vi mais tempo aqui para vocês perceberem o que acontece. Não tem necessidade de ir toda a vida, a gente não precisa fazer a divisão toda a vida. Aqui eu parei, porque aqui o meu resto repetiu. Quando o resto repete, a gente já sabe que é uma dízima, tá? Então aqui eu ainda não tive repetição de resto, por isso eu continuei. E aí eu podia ter parado por aqui, aproximava já, ou eu posso continuar fazendo a divisão. A escolha é nossa, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem, espero que vocês tenham gostado. Se não tiver ficado claro ainda, deixem nos comentários que eu faço uma nova aulinha sobre isso, volto na divisão com vocês, sem problema nenhum, tá? Eu sei que é complexo, que é muita coisa que a gente faz de uma vez, mas qualquer coisa é só falar que eu faço uma outra aulinha a respeito de divisão. Quero agradecer vocês por estarem me acompanhando, fico muito feliz de saber que vocês estão assistindo minhas aulas, espero que vocês estejam gostando, porque eu amo poder falar de matemática com vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando um pouquinho, que esteja dando para vocês entenderem um pouco, né? Nos veremos em breve, se Deus quiser. Queria pedir para vocês, caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, para se inscreverem, ativarem o sininho, porque assim, todas as vezes que sair uma aula nova, vocês vão receber um aviso. Darem um like de vocês para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Também queria pedir para vocês, né, darem uma olhada lá nas aulas do professor Marcos. Muito bom professor de português, excelente, muito animado, as aulas dele são muito divertidas. E novamente foi um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Até breve, um grande abraço!